Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui prostrados, Senhor, na Tua presença, em atitude de humildade e total dependência, Senhor, de Ti. Queremos, Senhor, Te agradecer pela salvação de Jesus Cristo, agradecer pelos momentos que passamos aqui na Tua presença, pelos ensinamentos que já tivemos e pelo poder do Espírito Santo que é concedido a cada um de nós. Pedimos, Senhor, que venhamos preparar agora para mais uma mensagem, que essa mensagem possa atender aos anseios do nosso coração, que possamos sair daqui felizes, regozijando pela Tua palavra. Senhor, temos aqui também em nossa mão um livro onde várias pessoas colocaram seus nomes aqui para que possamos interceder por eles. Nós não sabemos a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe. Certamente existem aqui tanto agradecimentos por bênçãos recebidas, quanto pedidos, Senhor, que o Senhor possa olhar para cada um que colocou o seu nome aqui e possa atender de acordo com aquilo que seja melhor para cada um, pois o Senhor sabe de todas as coisas e sempre quer nos conduzir para a salvação. Dá-nos, Senhor, a Tua presença agora e também abençoa aquele que vai partilhar o pão da vida, que ele fale, Senhor, inspirado unicamente pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, Tua paz, o perdão pelas nossas faltas. Nós Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nesta hora e sempre. Amém? O capítulo 24 do livro de Mateus, do Evangelho de São Mateus. Abra suas Bíblias, por gentileza, no capítulo 24 do livro de Mateus. O Senhor Jesus nos fala, através dos séculos, sobre os sinais que antecederiam a sua segunda vinda a este mundo. São as profecias do fim dos tempos e a volta de Jesus. Neste capítulo nós vamos nos deter nos versículos 45 a 51. Mateus 24, versículo 45 a 51. Esse pequeno texto nos conta uma parábola relatada pelo Senhor Jesus do bom servo e do mau. Eu leio assim, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Deus conduz todas as coisas. Quando Wesley cantou aquele louvor aqui à frente, eu tive mais uma certeza: Deus realmente conduz. Ele falou sobre a volta de Jesus na música cantada. Há séculos a humanidade ouve-se falar que Jesus vai voltar. E Jesus ainda não voltou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o seu nome, o nome da sua igreja, da nossa igreja, Igreja Adventista, uma igreja que aguarda o retorno do Senhor Jesus, o advento do Senhor Jesus, e anuncia esse advento à humanidade. É uma característica nossa anunciar o breve retorno do Senhor Jesus. Mas muitos aqui e em outros lugares estão há décadas aguardando o Senhor Jesus voltar, e o Senhor Jesus ainda não voltou. Muitos desceram à sepultura aguardando o Senhor Jesus voltar, e o Senhor Jesus ainda não voltou. Quando eu vim para esta igreja, eu acreditava que Jesus iria voltar imediatamente. Jesus ainda não voltou. Na parábola, Jesus nos diz que o Senhor daquele servo, a quem confiou os seus conservos, eu imagino que esse servo seria o tipo de gerente. O Senhor viajou e não disse quando iria voltar, mas confiou os seus negócios e especialmente os seus conservos, os seus subordinados, aquelas pessoas que estavam sob seus cuidados, confiou aquele gerente para que cuidasse. No versículo 45 diz: para dar-lhes o sustento a seu tempo, para sustentar aquelas pessoas. E o verso 46 diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Eu pergunto a vocês: quanto tempo falta para Jesus voltar? Jorge fez uma pergunta aqui: quem gostaria de ver Jesus voltar? Saber o tempo que Jesus vai voltar. Você quer saber o tempo que Jesus vai voltar? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Todos querem saber. Eu faço primeiro uma pergunta: quanto tempo falta para você morrer? Você sabe o dia da sua morte? Sabe? É esse o tempo que falta para Jesus voltar. Você não sabe o dia que você vai morrer, nem eu sei. E você não sabe o dia que Jesus vai voltar, e nem eu sei. Mas muitos de nós temos uma certeza maior de que iremos morrer do que Jesus voltar. Muitos dentro da igreja acreditam mais que vai morrer do que Jesus irá voltar. Você está se preparando para a morte? Prepare-se para a ressurreição. Não importa a forma como você ou eu irá morrer, mais importante é a maneira como iremos ressuscitar, salvo ou perdido. Jesus virá. Ele prometeu e Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. Observamos o tempo e percebemos que o tempo está passando muito rápido. Agora há pouco, Val, eu estava junto, Val, Flores, o departamento de música está responsável pelo culto de final de ano, né? A finalização, a passagem de 2014 para 2015 aqui na igreja. E eu me lembro como se fosse ontem,
quando estávamos no ano passado tratando desse assunto aqui na igreja. Foi muito rápido. Observe se o tempo não está passando mais rápido para você também. Está passando muito rápido. Mas o dia continua com 24 horas. E por que o tempo está passando rápido? Vamos ao livro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Versículo 33 a 35. Diz o Senhor Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. O motivo pelo qual o tempo está passando tão rápido nas nossas vidas é porque nós estamos nos envolvendo com muitas coisas e não estamos percebendo que estamos agindo assim. Nos envolvemos com muitas coisas. Antigamente não era assim. Eu, quando ouço minha mãe contando a história, meu pai, como era na infância deles, como era a vida na roça, e eu acredito que muitos aqui, de repente, ou alguns, tiveram o privilégio de passar a sua infância morando numa fazenda, numa roça. Eu digo privilégio porque hoje as pessoas pagam caro para passar uma semana na roça. Lógico, né? Não é uma roça qualquer, não é uma fazendinha qualquer, esses que tem mais dinheiro. As pessoas pagam para isso. E aí, minha mãe conta que o pai dela levantava-se pela manhã cedo, ia trabalhar, voltava, almoçava, descansava, no final da tarde trabalhava mais um pouco, criou 14 filhos. E esses 14 filhos, todos só puderam sair de casa após os 20 anos de idade. E meu avô criou todos eles. A mãe do meu pai teve 13 filhos. Ninguém morria de estresse. Eles viviam uma vida tranquila. Meu avô morreu com 97 anos, minha avó com 99, e os irmãos e irmãs do meu avô morreram com mais de 100 anos. O que ele tinha de veículo para transporte era o jumento, então ele levava o que ele colhia da terra para vender na feira. Ele criou 14 filhos. Mas hoje não é mais assim. As pessoas não querem mais viver uma vida dessa, querem viver na cidade, querem de tudo que a moda inútil nos oferece. Por isso precisamos trabalhar mais. Por isso precisamos nos matar antes do tempo. Cuidados desta vida. Jesus fala de embriaguez, mas ninguém aqui é um ébrio. Mas estamos embriagados com as coisas desta vida, ao ponto de perdermos a lucidez espiritual. E é para isso que Jesus está nos chamando a atenção nesta manhã. Estamos envolvidos demais, estamos querendo mais. Hoje os casais, quando se casam, eu digo, gente, casal, não é dia aqui de homem e mulher, por favor. Como Deus criou o homem, macho, a mulher, velho, casa, tem filhos,
como a tia Cláudia demonstrou aqui para as crianças. Precisamos ensinar essas crianças. Vamos ver o que eu estou falando isso aqui na frente. Casamento é homem e mulher, macho e fêmea. Macho com macho não reproduz, fêmea com fêmea não reproduz. Aí fica criando crianças que são de repente abandonadas, adotando crianças para dizer que ele é uma família. Isso é mentira. Eu falo aqui na frente enquanto posso, enquanto ainda temos essa liberdade para falar, e falo para os seus filhos também, porque isso são embriaguez do mundo. A sedução do mundo está terrível. Estamos nos envolvendo com isso. Estamos inseridos nessa sociedade onde nós e nossos filhos estamos sujeitos a todo tipo de influência maléfica. E cada dia pior. E quando fala-se aqui em consequência da orgia, é o que nós estamos vendo em novelas, em filmes, na rua, nas passeatas e tudo mais. Precisamos ter muito cuidado para não defendermos o pecado, achando que estamos defendendo pecadores. Por que muitas vezes o nosso trabalho é infrutífero? Por que muitas vezes pregamos muito e convertemos pouco? Ou convertemos poucos? Volte ao livro de Mateus, capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13, versículo 22. Jesus aqui está explicando mais uma parábola, a parábola do semeador. Mas no versículo 22, que é o versículo do qual nós vamos tirar aqui mais luz nesta mensagem, o Senhor diz assim: após ele falar dos que semeou em solo rochoso, à beira do caminho, o semeador também jogou semente em meio aos espinhos. Versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas vezes a gente usa essa parábola aqui para exemplificar as pessoas a quem nós pregamos o Evangelho, pessoas que não são da nossa fé, e essas pessoas não se converteram por um motivo ou outro. Por causa do trabalho, não aceitaram o sábado como o dia do Senhor. Por causa do trabalho, não tem como vir à igreja. E meu trabalho não me permite ser um cristão. Por causa das vaidades e outras coisas deste mundo, muitos não se convertem, não vêm para o nosso meio cristão. Mas não é somente para esses. Essa parábola é para nós, para mim e para você. É um alerta para nós que recebemos a palavra, que estudamos, que aceitamos a palavra de Deus como regra de fé na nossa vida, e de obediência e de conduta. Para nós, que muitas vezes, por conta dos cuidados desta vida, essa palavra se torna infrutífera no meu coração e no teu coração. Não produz efeito algum. Isso não é para aqueles que estão lá fora, é para a gente que está aqui dentro. Que como eu e você, talvez já esteja há muitos anos na igreja, e essa palavra é uma palavra infrutífera. Porque nem transforma a minha vida e nem ajuda o outro a transformar a vida dele. O nosso viver deve ser um exemplo, tanto no falar, quanto no nosso comportamento. Aquilo que nós pregamos, nós devemos viver. Porque só assim a palavra de Deus produzirá frutos. E
Certa vez Jesus viu uma figueira, uma árvore que não estava produzindo fruto algum, e ele amaldiçoou e a árvore secou. Aquilo era um sinal do que vai acontecer com aquele crente que vive a vida cristã, entre aspas, mas não produz fruto. Jesus disse: esta árvore não serve, a não ser para ser queimada. E o produzir fruto não são aqueles frutos que eu quero que produza em mim, são os frutos que o Espírito Santo é capaz de fazer você produzir e eu produzir. São esses frutos que nós conhecemos bem. Os cuidados da vida têm atrapalhado a nossa vida cristã. O trabalho, o estudo, os divertimentos, a correria. Você já ouviu falar de correria? Quem já ouviu alguém falar assim quando você pergunta: mas nunca mais eu te vi, o que está acontecendo? É a correria. Quem já ouviu falar dessa tal correria? Um monte de gente, né? É a correria. Está todo mundo correndo para onde? Estão disputando alguma maratona? É a correria. E de fato essa correria está atingindo todos nós, está atingindo as famílias, as crianças. Quando vêm ao mundo, os pais têm que trabalhar por causa da correria, deixam as crianças, seus filhos, por causa da correria. Porque a gente tem que correr, está todo mundo correndo, não corre também. Enquanto que Jesus diz: acalma-te, aquieta-te. Senão você não vai produzir fruto algum para o reino de Deus. Em João 4,34, Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Gente, você é mais importante do que Jesus? Eu sou mais importante do que Jesus? O que eu faço é melhor do que o que Ele fez? O que você faz é melhor do que o que Jesus fez? Nunca! Isso nunca! O que Jesus faz supera tudo de melhor que nós possamos fazer. Então por que viver nessa correria? Se o que nos alimenta de verdade é fazer a vontade do Pai que está no céu, estamos fazendo. Será que estamos estudando o suficiente a Bíblia? Orando bastante para termos paz, para termos comunhão com o nosso Senhor, para não precisar viver nessa correria? Jesus diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 34: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí eu faço a inversão disso aí. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A gente pode dizer também: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. O teu tesouro está onde está o teu coração. Se for filhos, então é ali. Se for bens, é ali. Se for o trabalho, será ali. Se for os estudos, será ali. Se for a igreja, será ali. Onde você estiver dedicando a sua atenção, o seu maior tempo de atenção e de cuidado, ali estará o seu tesouro. E aqui fica a dica: não deposite suas esperanças naquilo que é mortal. Não deposite suas esperanças e expectativas de felicidade naquilo que é passageiro, naquilo que não é eterno. Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu de graça. Custou muito alto para Ele deixar o trono celestial, se tornar um ser humano, viver uma vida sem pecado, sendo tentado a todo momento, com tentações que nenhum de nós sofremos, vencer a morte, e morte de cruz para te salvar e me salvar. Isso não foi de graça, não, teve um preço. O que nós estamos fazendo então com essa graça que Ele nos concede? Estamos brincando de ser crente? Estamos deixando com que as coisas deste mundo, as coisas passageiras deste mundo, tomem lugar do Senhor Jesus em nossa vida, em nosso coração?
Jesus diz no versículo 31 de Lucas, capítulo 12: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Será que não estamos invertendo as coisas, a ordem? Estamos buscando as coisas para se sobrar um tempinho buscar o reino de Deus? Jesus disse: busque o reino de Deus, você terá tudo. Tudo que o teu coração desejar, você terá. Eu te prometo que eu te dou. Jesus falou isso, em outras palavras. Porque quando nossa vida está nas mãos do Senhor, nós saberemos pedir. E nós veremos que as coisas deste mundo nada valem, são passageiras. Nada vai acrescentar na nossa salvação. João 15, verso 8, por favor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. João 15, versículo 8, Evangelho de João. O Senhor Jesus, mais uma vez, diz, quando Ele fala da videira e dos ramos, Ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Gente, nós fomos criados para produzir fruto. Frutos para o reino do Senhor. Fomos criados para produzir fruto. E o Senhor Jesus diz: assim você será meu discípulo, meu seguidor, um semelhante a mim. Você é um professor? Você é um caminhoneiro? Você é um engenheiro? Você é um médico? Você é um vendedor? Isso é o que você faz. Na verdade, você é um discípulo. Sua profissão é o que você faz para te sustentar. O que você é, de fato, é um discípulo de Cristo. Mas se você, como eu, não está produzindo frutos, algo está errado. Os frutos que Jesus diz aqui não é ter um salário melhor, não é ter uma graduação maior, não, são frutos para o reino do Senhor Jesus, são almas para o reino do Senhor Jesus. É isso. O Espírito Santo é capaz de fazer você produzir todos os frutos que você realmente precisa, mas o diabo nos seduz e faz com que pensemos que as coisas deste mundo, que muitas vezes ele mesmo oferece, são os frutos. Quer ver uma coisa? Às vezes já aconteceu isso comigo, de eu não ver alguém da igreja por muito tempo, e ao me encontrar com alguém próximo dessa pessoa e perguntar por ela: como está fulano de tal? Ah, está bem. Você precisa de ver o carrão que ele comprou. Recentemente aconteceu isso comigo. E eu fiquei assim: o que eu digo? Porque eu sabia que essa pessoa não estava bem. Eu sabia que essa pessoa não estava mais na igreja há um bom tempo. Já havia afastado-se do caminho do Senhor. Mas eu perguntei para alguém que era da igreja: como está fulano de tal? Está bem, muito bem. Você precisa ver o carrão que ele comprou. Infelizmente, o mundo entende que alguém estando bem, ela deve estar rica, deve estar bem profissionalmente, ganhando um bom salário e com saúde. São essas as características que o mundo mostra e que a TV mostra, que a mídia mostra, que para você estar bem, você tem que estar bem aos olhos do mundo. Quando Jesus pergunta se está bem, ele está perguntando: como está a tua vida cristã? Como está o teu relacionamento com Deus?
importa, porque quando nós morrermos, ainda que Jesus não volte, daqui 100 anos, 200 anos, que eu acredito que ele vem antes, nós todos aqui desceremos à sepultura. Se Jesus demorar 100 anos para voltar, vamos voltar mais aí 130 anos, porque tem criança pequenininha aqui. Eu acredito que todos nós estaremos na sepultura. E o que garantimos para a eternidade? Daqui deste mundo, nada. Apenas a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, o nosso relacionamento, a nossa fidelidade. Somos filhos de Deus, adotados por Ele. Somos filhos de Deus. Somos discípulos do Senhor Jesus. Jesus quer nos encontrar preparados para subirmos com Ele quando Ele vier. Amados, há uma frase que dizem que Ellen White escreveu, mas não é verdade. E diz assim, eu vou falar a frase, se você já conheceu, você vai levantar a mão na hora de eu perguntar, se você já ouviu essa frase. Devemos estar preparados, devemos viver, a frase é essa, devemos viver como se Cristo viesse daqui a 100 anos e estarmos preparados como se Ele viesse hoje. Quem já ouviu essa frase aqui? Só que Ellen White não escreveu essa frase. A frase que ela escreveu, isso foi uma outra pessoa que não é adventista, uma pessoa muito conhecida no século XIX, que escreveu essa frase. E aí as pessoas tomaram como uma frase de Ellen White, mas o que ela escreveu é assim: devemos viver como se Cristo viesse daqui a 100 anos. Aliás, desculpa, essa foi a frase que eu acabei de citar. A frase que Ellen White escreveu: devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. E esse trabalhar aqui é trabalhar na obra do Senhor, como se Jesus viesse hoje. Nós estamos vivendo um tempo único na história da humanidade. No livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, abram suas Bíblias para vermos esse versículo. Gálatas, capítulo 4, os versículos são 4 e 5. Gálatas 4, versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por que Paulo escreve aqui, vindo à plenitude dos tempos? O que é a plenitude dos tempos aqui? Fazendo um estudo teológico desse assunto, nós encontraremos que na ocasião quando Jesus veio, o mundo era governado por Roma há cerca de 200 anos. Era a Grécia, e aí Roma foi tomando poder, foi ampliando suas fronteiras e foi dominando as cidades ao longo do Mediterrâneo, e dominou também o povo de Israel. Então Roma foi o maior império até então, naquela ocasião, que dominou toda aquela região. E o interesse de Roma para manter esse poder é influenciar a cultura dos povos, porque influenciando na cultura dos povos seria mais fácil governar um espaço tão grande e tantas nações. E observe, isso continua. Sofremos uma influência muito forte na cultura, e infelizmente a cultura também está entrando na igreja.
Então ele foi ampliando as fronteiras. Mas para que a cultura greco-romana pudesse ganhar força, era preciso essas fronteiras serem eliminadas por vias de acesso, por estradas. E o Império Romano foi criando estradas e ligando países e mais países, e também por vias marítimas, o que fez com que a cultura de Roma fosse sendo infiltrada em várias nações. Um historiador nos escreve sobre esse episódio, no qual essa plenitude dos tempos, essa ocasião propícia, foi o momento escolhido por Deus para que Jesus viesse. Por que o Evangelho espalhou tão rápido naquela ocasião, através dos discípulos? Interessante que quando Paulo chegava num lugar distante, já tinha cristãos lá. Ele já encontrava o povo cristão reunido. A igreja cresceu, espalhou o Evangelho, porque havia vias de comunicação. O que Roma fez foi abrir acesso para que todo tipo de comunicação chegasse rápido em todos os povos. E assim o Evangelho também chegou rápido. E nós estamos vivendo um período semelhante para a segunda volta de Jesus. Quem aqui tem a minha idade, quem é adolescente talvez não saiba, ou criança, porque já nasceu na era da internet. Mas quem tem a minha idade, ou menos que eu, quem tem 30, 35, 40, 50 anos, sabe muito bem a dificuldade que era a comunicação. Nós só tínhamos notícias via rádio, ou da década de 70 para cá, via televisão. E antes era muito mais difícil, era via correio, via telégrafo, e demorava-se muito para a notícia chegar. Hoje as coisas são instantâneas. Aconteceu agora você sabe, se você tiver com o celular na mão, você pode enviar uma mensagem com texto, com vídeo, as notícias correm muito rápido. Isto são fronteiras que estão sendo derrubadas, para que o Evangelho chegue rápido às nações, para que a verdade chegue rápido a todas as nações, mas também será usada para perseguir o povo de Deus. Porque não terá lugar fácil de se esconder. Para aqueles que conhecem a verdade, sabem que haverá um tempo de angústia como nunca houve antes na história do mundo. Acontecimentos que estamos vivenciando, nunca visto antes. União de religiões separadas há tanto tempo. Grandes religiões estão se unindo. Eu acredito que vocês sabem, porque estamos falando de uma era de comunicação rápida. Então eu estou falando aqui o que você já sabe, mas eu só vou repetir. O Papa esta semana esteve na Turquia, 3 dias lá. Conseguiu formar alianças importantíssimas para eles. Conseguiu quebrar barreiras junto à Igreja Católica Ortodoxa, assinando acordos. Visitou a Mesquita Azul, a mais importante da Turquia, e o maior líder. Será que vai faltar alguma coisa para fechar um acordo contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, inclusive dia de sábado, e tem o testemunho de Jesus? Quando o inimigo manifestar o seu poder neste mundo, causando tragédias, e o povo de Deus for acusado, eu não tenho dúvida que isso acontecerá muito rápido, e todos ficarão sabendo. Não haverá mais segredos. No livro Testemunhos Severos, volume 3, página 250, numa revelação de Deus, a senhora White, ela escreveu o seguinte: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Estamos preparados para este dia? Estamos nos preparando
de verdade mesmo. Não é só vindo à igreja, não. Estamos nos preparando para enfrentarmos todos os momentos assustadores já profetizados que irão acontecer. Amados, fica o convite para cada um de nós. Busquemos o Senhor Jesus enquanto há tempo. Busquemos o Senhor enquanto podemos achá-lo. Dediquemos mais tempo à oração, ao estudo da Bíblia. Vamos deixar de lado o que eu acho, o que eu penso. Vamos estudar a Bíblia para não sermos enganados. Vamos estudar o espírito de profecia para não sermos enganados. Vamos buscar conhecimento e consagração da nossa vida, porque Jesus está voltando e as profecias estão sendo cumpridas. Vamos pregar o Evangelho, vamos levar essa mensagem de salvação para tanta gente que ainda não conhece, mas que a nossa vida, a nossa conduta seja suficiente para que as pessoas sejam convertidas, para que pelo nosso comportamento não precisemos sequer abrir a Bíblia, mas as pessoas vejam Cristo em nós pelos frutos que iremos produzir pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos salve, que Deus cuide desta igreja, cuide de cada um de nós, dos nossos amados, das nossas famílias, para que nenhum de nós se perca. O meu desejo e também a minha oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque vivemos um tempo único na história da humanidade. Um momento em que o Senhor Jesus se prepara para descer a este mundo mais uma vez. E no seu retorno levar os santos do Senhor. Nós vivemos um momento, Senhor, que somos seduzidos pelas coisas deste mundo. Um momento em que nosso tempo e nossa atenção são roubados pelas coisas deste mundo. Sabemos disso, Pai, e te pedimos, por favor, nos ajude. Nos livre dessas coisas, Senhor. Nos batize com o teu santo e com esse Espírito, para que não vivamos nós, mas Cristo vive em nós. Só assim, Senhor. Somente assim nós conseguiríamos vencer. Nós nos colocamos em tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que somos fracos, cheios de defeitos, somos pecadores e já nascemos assim. Por isso, Senhor, faça um milagre em nós, em nossas famílias, em nosso trabalho, em nosso convívio com as pessoas. Faça um milagre para que sejamos moldados à semelhança do Senhor Jesus, para que mesmo sem abrir a tua santa palavra, as pessoas vejam em nós o Evangelho vivo. Senhor Deus, termina esta obra que o Senhor começou em nós. Transforma-nos completamente. Nos dê o privilégio, Senhor, de completarmos a obra de pregação do Evangelho. Que o Senhor Jesus não passe dessa geração sem voltar. Que o Senhor volte logo. Já vivemos a angústia deste mundo, ó Deus. Tempos difíceis. Pedimos a Ti, ó Deus, por favor, aquilo que o homem não puder fazer, que o Senhor faça. Aonde o homem não puder levar o Evangelho, que o Senhor leve, ó Deus. Use do teu poder para isso, Senhor. Pai querido, transforma-nos em árvores vivas e frutíferas. Que sejamos ramos ligados à videira verdadeira. Que o Senhor nos honre, ó Deus, com o teu poder em nossas vidas. Agora leva-nos de volta para casa, Senhor, guardados por teus santos anjos, guiados por teu Santo Espírito. Nos dê a tua bênção, a tua paz e proteção, e a esperança viva do retorno do nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Te pedimos e agradecemos,
No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.